Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Larissa de Paula Oliveira, sou uma licencianda em Matemática e faço parte do programa de residência pedagógica pelo Instituto Federal de Ciências e Tecnologia de São Paulo, campus Birigui. Oi, pessoal! Na aula de hoje, a gente vai continuar com os exercícios da OPMAP 2019, primeira fase nível 1. A gente parou no exercício 8 e ele fala que Ana, Beatriz, Cláudia, Daniela e Érica foram visitar a vovó Margarida. Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra nessa ordem. Quem foi a primeira a chegar? O exercício, se você ler a primeira vez, parece um pouco confuso, mas depois da gente prestar atenção em alguns detalhes, fazer algumas sequências, fica mais fácil. Primeiro, vamos colocar. Então, a Ana, a gente vai chamar de A. Então, a Ana, a gente vai chamar de A. A Beatriz, de B. A Cláudia, de C. A Daniela, de D. E a Érica, pronto. Cada nome de cada menina tem uma letrinha correspondente. Agora a gente vai fazer a sequência com base nas afirmações do enunciado. Ele fala primeiro que a Beatriz chegou antes de Ana. Então, o B, a letra B de Beatriz, né, vai vir antes do A de Ana. Então, a B veio antes de A e o A veio depois de B, certo? Tá, Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Então, ela veio depois da Daniela. Então, B tá depois da Daniela e a Daniela tá antes da Beatriz, tá bem? Até aí tudo certinho? A gente só resolveu a primeira afirmação. Beatriz chegou antes de Ana e depois de Daniela. Então, a gente tem o primeiro bloco aqui. Agora, vamos para a segunda afirmação. Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra nessa ordem. Então, Cláudia, C de Cláudia, Daniela, D de Daniela e Érica chegou uma em seguida da outra, então uma após a outra, C, depois D, depois E, nessa ordem, tá? Então a gente tem o segundo bloco da afirmação resolvida. Então, a gente tem dois blocos, mas e agora? Muito simples, pessoal, a gente tem um D aqui, tá vendo? Que o D tá em comum dos dois. A gente sabe que a Daniela, ela tem que vir antes da Beatriz, mas não necessariamente tem que vir um antes da Beatriz. Ela tem que vir antes, mas não necessariamente logo antes. Então, a gente pode ter esses dois blocos assim, ó. Primeiro a Cláudia, depois a Daniela, depois a Érica, depois vai vir o primeiro bloco, que vai ser a Beatriz e a Ana. A gente ainda está respeitando as afirmações. A Cláudia, a Daniela e a Érica ainda estão uma em seguida da outra na mesma ordem. A Beatriz ainda está antes da Ana e ainda está depois da Daniela. Tá vendo? Ela ainda está depois da Daniela, nada mudou aqui. Mesmo que ainda tenha a Érica aqui no meio, não significa que a Beatriz não esteja depois da Daniela, tá? Não é porque a Érica tá aí que fez a Daniela estar depois da Beatriz. Então, pessoal, quem veio primeiro? A Cláudia chegou primeiro. Ela foi a primeira a chegar, porque ela está em primeiro aqui na sequência. Então, a resposta certa é a letra C, tá? Agora a gente vai para o exercício 9, também da OPMAP 2019. Ela diz que a figura mostra duas vistas de um mesmo cubo com as letras A, O, Y, X e N.
e E em suas faces. Qual é a face oposta à face de letra E? Essa é mais uma questão de raciocínio lógico, que nem a questão 8, tá? Aqui tem umas duas maneiras de resolver. Eu vou explicar as duas maneiras e qual você entender melhor, perfeito, tá? A gente pode pensar de dois jeitos diferentes. A gente tem aqui a face O. Se a gente virar o O de ponta cabeça, ainda vai ser o O. Se a gente virar o O para a direita, ainda vai ser o O. Se a gente virar para a esquerda, ainda vai ser o O. O O é o O em qualquer posição. Então, pessoal, se o O é o O virando para qualquer lugar, então, vamos supor, o O sempre vai estar aqui, tá? Sempre o O vai estar nessa face aqui. Ele não vai mudar daqui. A gente tem o A aqui e nós temos o Y aqui, tá? Se a gente só virar o cubo para a direita duas vezes, o A, ele vai ficar aqui embaixo, tá vendo? Virou o cubo duas vezes para a direita. O A ficou aqui embaixo do O e do N e o Y ficou aqui na esquerda do O, tá? Então, só sobrou esse lado aqui, o lado atrás do O. E que lado é esse? Qual é o único que não tá aqui? É o E. E qual é a face oposta à face de letra E? É o O. O O tá oposto do E, porque o E é esse aqui que tá atrás. A gente pode pensar e raciocinar desse jeito, ou a gente pode fazer a planificação de um cubo. Você pode desenhar o cubo e fazer a planificação dele, tá? Essa aqui é a planificação do cubo. É como a gente tivesse desmontado o cubo e ele vai ficar desse jeito aqui, o cubo desmontado, tá? E aí depois a gente coloca as letras. A gente tem o O, certo? O O tá aqui. Aí depois a gente tem o A, vamos supor, aqui em cima dele, ó. Aí a gente tem o Y à direita. A gente tem o X embaixo. E a gente tem o N à esquerda. Só sobra o E. E se a gente fechar o cubo, se a gente fechar essa planificação, o E vai ficar direitinho em cima do O, tá? Porque esse X aqui, ele vai ficar aqui, uma paredinha aqui, e o E vai fechar aqui certinho em cima do O. Então, a gente tem esses dois tipos de raciocínio. Ah, mas eu ainda não entendi. De nenhuma dessas maneiras eu ainda não entendi. Então, pessoal, vamos pensar o seguinte, que eu acho que vocês vão conseguir entender melhor. Ele tem um lado em comum com o O. O Y é a mesma coisa, ele tem um lado em comum com o O. O X também tem, e o N também tem. Já são os quatro lados que o O tem em comum, já foram usados. Menos o lado oposto do O. O lado oposto do O não tem lado nenhum em comum dele. E qual que é o único número que está faltando? É o E. E ele está nesse lado oposto, que não é comum com O. Ele não tem nenhum lado em comum com O. Então, o E está aqui no lado oposto, aqui, ó, bem atrás do O. Então, qual é a face oposta à face de letra E? É o O. Alternativa A. Então, pessoal, eu espero muito que vocês tenham entendido. Muito obrigada pela atenção. A aula fica por aqui.